Paz de Deus, amados. Bom dia. Como é bom estar na presença do Senhor. E como é bom saber que o dia se aproxima. O dia da nossa redenção, o dia da nossa chegada, do nosso eterno lar. Aleluia. Esse é um clamor, amados, esse anseio pelo dia do Senhor é um clamor do Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele veio em carne, nasceu de uma virgem e exerceu seu ministério como homem, morreu e ressuscitou. Depois de ressuscitar, Ele falou para os discípulos, falou, convém que eu vá, eu vou para o Pai. Ele avisou antes também, né? Antes de morrer também, eu vou para o Pai. E se eu não for, não dá para enviar o Espírito Santo, mas eu vou. Eu vou enviar da parte do Pai, o Espírito Santo. Ele estará convosco e habitará em vós. Então, nesse momento, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre o que passou a ser a igreja ali, sobre os discípulos de Jesus em Jerusalém, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar na terra, com a igreja de Deus. E o Espírito Santo continua na terra. Perceba, Jesus veio, exerceu o ministério de homem, ele não andou pelo mundo todo, ele andou só em Israel. E só naquela região ali, porque ele era um ser humano. E depois ele subiu, voltou para o céu. Tem o Salmo 24, que é um salmo profético. A gente não sabe, mas ele fala disso, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É um salmo profético dizendo assim, Jesus está subindo, Jesus ressuscitou e voltou aos céus. E as portas se abriram, os portais eternos se abriram para que ele entrasse. Só que o Espírito Santo desceu e está com a gente. Habita convosco e habita em nós, que somos filhos de Deus. E ele anseia, o Espírito Santo de Deus anseia, mais do que tudo, por esse dia, em que ele vai subir de volta também. Ele vai se encontrar de novo com a pessoa da Trindade. E então esse anseio, ele existe e precisa existir no coração dos crentes, dos filhos de Deus, das filhas de Deus. Então todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que tem o Espírito Santo, ele tem esse anseio por esse dia. O dia em que vai... o dia do fim do mundo. Não tem nem aí para o mundo, na verdade, né? É o dia que a vida aqui na Terra vai acabar. Isso é um detalhe. Mas o importante é nós nos reencontraremos com o Senhor. Existe algo de Deus em nós, existe a vida de Deus, do próprio Deus em nós. E essa vida anseia por essa imortalidade, por ser reunido com Jesus. Então, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor. Valeu, mano. Amém. Eu quero ler com os irmãos no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Se puder, abre aí comigo. Quem não tiver Bíblia, gente, tem Bíblias ali, ó, na nossa biblioteca ali no fundo. Tem algumas Bíblias que podem ser usadas, tá? Elas ficam ali para quem precisar usar, principalmente para quem nos visita. Eu não sou visitante, mas eu sempre uso as Bíblias ali também. Vou confessar. De vez em quando eu pego a Bíblia do visitante para usar. Então, se alguém quiser, o Davi está com algumas Bíblias ali. Se alguém quiser, levanta a mão. Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou começar pelo fim, porque eu já percebi que eu não sei pregar, não sei fazer pregação. Então, às vezes, o fim fica meio... O que aconteceu, né? Então, eu vou começar pelo fim, aí para vocês saberem do que eu quero dizer, que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã. Eu quero falar sobre a prisão, sobre prisões, coisas que nos prendem nessa vida, nesse mundo, na nossa caminhada. E sobre a liberdade que nós temos em Jesus. Amém? Então, em Jesus você é livre, mas existem muitas coisas aí que você pode se envolver nessa vida, nessa caminhada, que vão te prender de diversas formas. Eu quero falar sobre algumas delas. Vamos começar lendo aqui em Hebreus 12, versículos 1 e 2. Bem? Preste muita atenção
naquilo que Deus tem para falar para você. Apesar, como nós cantamos aqui, mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Então, nós somos falhos. Todo ministro é falho, todo homem e mulher de Deus, apesar de ser de Deus, é falho. Então, eu sou falho, você não precisa ouvir a minha opinião, você não precisa ouvir alguma coisa do Renato, mas você precisa ouvir o Senhor. Então, vai orando aí enquanto eu estiver ministrando, para Deus falar com você, para Deus falar comigo, Deus falar conosco nessa manhã. E preste muita atenção no que Deus tem para te dizer. Domingo de manhã, às vezes bate aquele soninho, aquela vontade de descansar. Se você ficar com sono aí, faça que nem eu faço. Levanta da cadeira, toma uma água, faz um alongamento lá atrás. Eu não vou te julgar, não. Não vou tirar foto, não vou postar. Fique à vontade, gente. A gente está em família, tá bom? Mas não deixe o sono fazer você perder o que Deus quer falar com você. Se ficar com sono, levanta, dá uma caminhada ali, ó, que nem o Davi ali, ó. Vai lá. Mas não perde a mensagem, não perde aquilo que o Senhor quer falar com você. Não se distraia. Não se deixe distrair, em nome de Jesus. Vamos lá? Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que significa vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Papai amado, como é bom estarmos em família, Senhor, diante do Senhor. Como é bom te adorarmos, rendermos, Senhor, nossos louvores a Ti e percebermos que o Senhor nos responde. Como é bom perceber a Tua presença maravilhosa que nos envolve, Senhor. O Teu amor que nos envolve, que nos atinge, Senhor. A Tua paz que nos segura, que nos sustenta. A Tua misericórdia, Senhor, que está sobre nós. Como é bom sentir isso, Senhor. Nós cremos, nós sabemos, porque o Senhor assim prometeu, mas como é bom, Senhor, sentirmos, constatarmos no nosso corpo, no nosso espírito, que o Senhor nos corresponde, que o Senhor nos visita, que o Senhor nos envolve. Obrigado, papai. Nós te pedimos agora que o Senhor fale conosco, Senhor. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Te pedimos que o Senhor desperte a gente, Senhor, fisicamente, espiritualmente, Senhor. Nos desperte para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nos desperte para entender o que o Senhor quer nos dar hoje. O pão nosso de cada dia, que é a Tua palavra viva, Senhor, nos dá hoje. Nosso alimento necessário para a nossa subsistência. Não só física, mas como um todo, que é a Tua palavra, Senhor. Fala conosco essa manhã, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui quase no final do livro da carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele fala para que nós temos que correr. Ele faz uma comparação aqui com um atleta. Ele fala, para que a gente corra com perseverança. Perseverança é sem desistir. Que a gente corra de uma forma que a gente não desista, chegar até o fim. Se um corredor parar no meio da corrida, ele não ganha nada. Ele tem que chegar até o fim, ele tem que perseverar, ele tem que se esforçar, está cansado, o corredor cansa, mas ele tem que respirar, usar todo o treinamento dele ali, todo o condicionamento físico e chegar no final. Então, para que a gente tem que correr com perseverança uma carreira, tem uma corrida para nós. E para a gente chegar nesse final, o escritor aqui aos Hebreus diz assim, nós temos que nos desembaraçar de todo peso e do... Quem está comigo aí? Do pecado. Quando eu parar assim, você me ajuda, você responde. Quero ver se vocês estão acordados. Todo peso e do pecado. Então, pecado a gente sabe que não agrada a Deus, né? A gente sabe desde sempre que pecado a gente tem que largar, pecado a gente tem que lutar contra, pecado é nosso inimigo.
é o nosso inimigo. Nosso inimigo não são as pessoas. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Mas nosso inimigo é contra o pecado. E a gente já sabe que a gente tem que se livrar dele, para a gente correr livremente. Mas aqui também diz que existe peso. Então, livrando-nos do peso, existem coisas que são peso, são coisas que a gente carrega. E eu geralmente leio, quando eu leio a Bíblia, eu leio pelo menos 3 traduções, né? Eu leio na Revista Atualizada, leio na NVI e leio também na Corrigida Fiel. E troca algumas palavras, o sentido é o mesmo, mas troca algumas palavras. Nessa aqui, eu falei, eu quero saber o que fala no grego lá. Eu geralmente não faço isso, não falo grego, tá? Aí eu fui pesquisar lá, comentário bíblico grego, tal, Hebreus 11, e fiquei entendendo o que o pessoal que fala grego explica a respeito desse termo. Eu entendi que ele fala, realmente, quando ele fala do peso aqui, ele está falando de um corredor, um atleta, ele tem que estar em forma. Então ele fala, esse peso está muito ligado, pode estar muito ligado àquele peso que o sobrepeso. Então um atleta, a gente sabe, sei lá, um jogador de futebol, se ele ficar muito acima do peso, ele não consegue performar ali. Um corredor, ele tem que estar inteiro, tem que estar em dia com o físico. Então, dá a ideia de coisas que a gente vai acumulando com o tempo, e quando a gente está muito tranquilo, e a gente tem que se preparar, a gente tem que se livrar delas. Exige esforço. Perder peso é fácil? Para algumas pessoas é mais fácil, né? Mas geralmente, perder peso exige um esforço, né? Então, isso são... O escritor aqui diz, você tem que se livrar de coisas que você acumulou no meio do caminho, e você vai precisar se esforçar para fazer isso. Para você conseguir correr. E também do pecado, que tenazmente nos assedia. Sei de palavra difícil, né? Tenaz é uma característica de um material que você bate nele, você entorta ele, você judia dele, ele continua lá. Tem aquela cola tenaz, não tem? Um significado de tenacidade é isso também. O negócio gruda e não sai. Colou e não sai, é tenaz. Você quer tirar o negócio não sai. Imagina, você tentando tirar uma sujeira, o negócio não sai. O negócio cola na sua pele e não sai. Você bate, um lutador tenaz. Ele apanha e continua de pé. Era para ter caído, mas ele é tenaz. E aqui fala que o pecado tenazmente nos assedia. É um assédio, é algo que fica te incomodando, invadindo o seu espaço de uma forma tenaz. Você luta, você briga, você ora, e aquilo continua te batalhando. Percebe que é uma coisa difícil? Não é uma coisa fácil? Não é tipo assim, deixa a vida te levar, daqui a pouco você está no céu, vai suave. Ele está falando, vamos se livrar do peso. Vamos nos livrar do pecado, que tenazmente nos assedia. Não é uma coisinha boba, não. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Amém? Então quero falar um pouquinho desses pesos, de alguns pesos, e pode ser que você esteja com algum desses pesos aí, e te prendendo, tá? Mas antes de falar disso, quero dar um pano de fundo aqui para a nossa criação. O Senhor nos criou, e Ele nos deu sentidos naturais, certo? Ele nos deu visão, me ajuda a lembrar, visão, olfato, audição, paladar e tato. São isso? 5 sentidos que a gente fala? E o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Tudo que Deus criou, Ele tirou dele mesmo. Então, e principalmente nós, principalmente o ser humano. Ele criou a sua imagem e semelhança. Então, você vai ver texto na Bíblia que Deus fala assim, quando Deus falou para Moisés, né? Deus falou, vai lá, tira o povo do Egito lá. Aí Moisés estava tímido e falou, Deus, mas eu não falo muito bem. Manda outro cara aí, eu não sou o cara certo. Manda outro cara aí. Deus falou, eu que criei a boca, Moisés. Será que você acha que eu não sei do que eu estou falando? Estou mandando você, eu sei o que quer falar, o que precisa falar. Eu criei a boca. Ou seja, o Senhor criou as coisas, será que Ele não vai falar? O Deus que criou a boca, fala. O Deus que criou os olhos, enxerga. O Deus que criou os ouvidos, Ele ouve. O Deus que criou o tato, as mãos, Ele alcança, Ele abraça. Então, o Senhor, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Bem, se a gente ler também no Salmo 115, o Salmo 115 fala a respeito dos ídolos. Ele fala assim, o pessoal cria ídolos de madeira, prata, ouro. Né? O homem fez um negócio e depois se ajoelha e adora aquilo. Mas eles têm boca, mas eles não falam. Eles têm pés, mas eles não andam. Eles têm ouvidos, eles não ouvem.
Tem olhos e não veem. A palavra falando dos ídolos. Tem mãos, mas não apalpam. O que isso quer dizer também? Quer dizer que Deus é o contrário. Nosso Deus é o contrário. Ele tem olhos, ele enxerga. Entende? Tem ouvidos e ouve. Então ele nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu sentidos. Só que os nossos sentidos são limitados. Eu não sei como eram os sentidos de Adão antes do pecado. Mas enfim. Não sei se ele era... Eu acredito que ele era muito mais evoluído que a gente. As pessoas... Tem muita gente que fala que da evolução, né, que a gente vai evoluindo. Eu não acho que o ser humano está evoluindo. Eu acredito, minha opinião, tá? Eu acho que o ser humano está decaindo. Moralmente, fisicamente, intelectualmente. Eu acho que é uma ladeira abaixo, nesse sentido humano, tá? Não estou falando de filho de Deus, não. A gente vai sendo cheio do Espírito, daqui a pouco a gente está igual Jesus na glória. Mas o ser humano está decaindo, na minha opinião. Imagino que o sentido de Adão era mais aguçado. Mas os nossos, principalmente contaminados pelo pecado, eles vão se deteriorando. Então, por exemplo, a gente tem um limite para o que a gente enxerga, certo? Se estiver muito longe, a gente não enxerga. Se estiver muito perto, também às vezes a gente não enxerga. Então, é um limite do nosso sentido. Ouvido, audição. Também, se for muito baixo o som, a gente não consegue ouvir. Às vezes o som está alto, a gente não consegue entender por quê. Porque tem poluição sonora, tem outros sons no meio. Se você for conversar com uma pessoa perto de uma cachoeira grande, você não ouve nada, você ouve só o barulho da cachoeira. Se você entra no meio do trânsito, está aquele trânsito, todo mundo buzinando, você quer conversar, você não consegue. Hoje em dia não, sempre foi assim, né? É que hoje em dia eu não aguento mais, mas tem aqueles lugares, tipo uma balada, um lugar, uma festa, que é mó barulheira. Aí você vai com os amigos lá. Oi, aí, beleza? Oh, tudo bom? E aí, como é que tá? Não é um lugar para conversar. Por quê? Tá mó música alta. Um negócio ali no limite da sua audição. A pessoa está do seu lado, você não consegue, você tem que ler o lábio. Porque você não consegue. Eu não tenho mais idade para esses lugares. Não consigo mais, tenho paciência. Se eu começar a música alta, eu falo, peraí. Eu tenho que sair. Então, eu já estou tiozão já. Mas é assim, por quê? Nossa audição tem uma limitação. A gente precisa de um som limpo para a gente entender as coisas. Então é uma limitação do nosso sentido, né? Só que o Senhor não é assim, né? A gente tem essas limitações para os nossos sentidos. Eu acredito que esses sentidos foram contaminados pelo pecado, como todas as coisas da criação. Mas nosso Senhor não é assim. Ele vê todas as coisas. Ele ouve tudo. Ele pode estar em todos os lugares. Ele não precisa viajar para ir para um lugar distante. Ele é onipresente. E pela sua palavra, ele cria, ele determina. Então, diferente da gente, que às vezes a gente fala coisas boas, a gente fala às vezes besteira e nossa palavra não tem uso para nada em determinados momentos, o Senhor não. Sempre que ele fala, sempre que ele usa essa capacidade, ele determina, ele cria, ele muda. E os sentidos de Deus, então, não tem essa limitação. Se der tempo, eu quero falar sobre isso também. Mas, da mesma forma, eu quero fazer um comparativo aqui. Da mesma forma que os nossos sentidos naturais, que é fácil da gente ver, eles têm limitações físicas. O tato, por exemplo, eu só consigo encostar no que está perto de mim. Não consigo alcançar muito longe. Se estiver muito quente, vai me machucar. Né? O Senhor não é assim. O Senhor não tem limitações. Mas nós, assim como temos limitações físicas dessa criação, nós temos também emoções. Da mesma forma que Deus nos criou a sua imagem e semelhança no campo assim, dos nossos sentidos, Ele também nos criou a sua imagem e semelhança nas emoções. Todas as emoções que nós temos e experimentamos vieram de Deus também. Ele criou essas emoções. Só que qual que é a nossa limitação quando a gente fala de emoção? E aqui é o ponto que eu quero falar mais. Nós temos limitação para controlar nossas emoções. Deus tem todas as emoções que nós temos. Alegria, ira. O que mais? Eu anotei aqui, mas... Deus se alegra, Deus se ira. Ele se angustia, Ele tem ciúmes. Nós vamos ler aqui mais para frente. Mas Ele não é dominado por nenhuma dessas emoções como nós somos. Todas essas emoções existem nele de uma forma perfeita e equilibrada. São parte dele. Só que quando a gente fica, por exemplo, a gente fica com raiva, a gente só enxerga a raiva. A gente deixa de enxergar a situação. Já aconteceu com vocês? Você fica com raiva, você só vê o objeto da raiva. Você só quer
e geralmente é uma pessoa, né? Você só quer acabar com aquela pessoa, você não enxerga mais nada do lado. Você não pensa, não raciocina. O que mais? Quando a gente fica apaixonado. Quando aquele jovem fica apaixonado, né? Hoje eu sou apaixonado, mas acho que eu não... Né? Eu sou assim, apaixonado de uma forma tranquila, tá ligado? Não, né? Eu sou doido pela minha esposa, mas no bom sentido, né? Eu não fico assim... Eu não esqueço do resto, né? Mas o jovem, às vezes, ele fica apaixonado, encontra o amor da vida, né? E não enxerga mais nada. Mais nada. Aí os amigos chegam e falam, cuidado, meu. Cuidado. Pode ser homem, pode ser mulher. O cara não enxerga nada, só enxerga aquele objeto da afeição. Idealiza a pessoa, né? Fala, não, essa pessoa é perfeita. Essa pessoa é impecável. Não tem defeito. Aí os amigos, familiares falam, cuidado. Nem sempre os amigos familiares estão certos, tá bom? Eu não estou falando que isso é sempre certo. Mas às vezes as pessoas vêm e tem coisa que a pessoa não enxerga porque está apaixonada. Não raciocina direito. Então fica com raiva, não raciocina direito. Fica apaixonado, não raciocina direito. O que mais? A gente fica triste. Às vezes uma coisa deixa a gente triste, a gente para de enxergar alegria em outras coisas. E eu já me encontrei assim muitas vezes. Ô Renato, como você está? Não sei, mano, não estou bem. Mas aconteceu alguma coisa? Bateu o dedinho na quina? Jesus não te ama mais? Como eu pergunto para o Nicolas às vezes. O Nicolas, um tempo atrás, chegava para mim e falou, mano, estou bem, mano. Eu falei, o que aconteceu, mano? Mano, eu falei, Jesus não te ama mais, não? Não, Jesus me ama, mano. Você não ama mais Jesus? Não, amo Jesus. Eu falei, então tá suave, velho. Então é algum detalhe aí, vamos conversar, né? Vamos ver. Mas o importante está garantido. Mas a gente fica triste e para de ver as alegrias. O cara está mal, aí não olha para a família linda que tem. Continua triste. Tem emprego, está triste. Tem saúde, está triste. Então por quê? Porque você não raciocina direito. É uma emoção também. Então, fica com raiva, né? Emocionado, não raciocina. Fica apaixonado, emocionado, não raciocina. Fica triste, emocionado, não raciocina. Eu coloquei aqui também ansiedade. Ansiedade é complicado, né? Fica ansioso, aí também não raciocina direito. Quer antecipar os resultados. Você não consegue esperar. É um negócio que vai acontecer ou não daqui uma semana. Você não consegue esperar. Só que você não controla o tempo. Não tem como você acelerar o tempo. Não é igual um filme lá que você... Não, essa parte eu não gosto, vai para frente. Não dá. Você tem que esperar. A Terra continua girando na mesma velocidade. Eu brinco assim com a minha esposa às vezes. Eu falo, por que você está demorando para fazer? Eu falo, não, a Terra está girando. Deixa o meu tempo. Na hora certa eu consegui. Mas a Terra gira. Não dá para acelerar. Então, a ansiedade, você quer antecipar o resultado. Não, você quer ver agora. Mas não é agora, é daqui uma semana. Não dá. Aí você, naquela de ansiedade, você não consegue esperar. Você perde o sono. Explica para mim que sentido tem isso. Você perdeu o seu sono, sua paz, por um negócio que você não sabe o que vai acontecer, se vai acontecer, como vai acontecer, que você não controla. Eu não estou dizendo que para você desligar isso da sua mente, mas eu estou dizendo que nós não temos controle dessas emoções. Então, nossa limitação, assim como nossa visão, eu não enxergo muito longe, então a gente também, vem uma emoção, toma conta da gente. A gente não sabe o que fazer com ela. Não consegue controlar. Tem gente que varia, né? A pessoa, eu não fico com raiva não, Renato. Eu sou uma pessoa calma, tudo bem. Que bom. Eu não fico ansioso, Renato. Eu sou uma pessoa tranquila, paciente também. Ótimo. Que vitória. Mas vai ter alguma emoção que você, em algum determinado momento, ou sempre, vai ter dificuldade. Porque nós somos limitados. Você consegue repetir isso comigo? Nós somos limitados. Outra emoção aqui é o medo, por exemplo, né? A gente também perde, fica muito com medo, perde às vezes a capacidade de raciocinar, de achar uma solução. Porque nós somos limitados. E, como eu falei, Deus tem essas emoções, mas não de uma forma negativa. Ele não é afetado negativamente pelas emoções dele. São partes dele de uma forma perfeita. Ah, Renato, até quando Deus fica bravo? Até quando Deus fica bravo. Já ouviu falar da ira de Deus? Em Romanos,
No começo de Romanos, ali no capítulo 1, fala que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade. Então, nós não experimentamos muito da ira de Deus por causa de Jesus. Jesus sofreu toda a ira de Deus. Isso foi o que Jesus passou. Quando Jesus falou para os discípulos: "Você acha que vocês podem beber do cálice que eu vou beber?" Ao discípulo, sem entender o que ele estava falando, falou: conseguimos. Jesus estava falando da ira de Deus, do cálice da ira de Deus, que caiu sobre ele por conta de todo o pecado. Nós cantamos sobre isso aqui nessa manhã, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje, nos lembrando da morte do Senhor e da ressurreição do Senhor. Então o Senhor Jesus fez isso, ele recebeu toda a ira de Deus, para que a gente não receba. Todo aquele que está em Cristo não vai sofrer a ira de Deus. Vai ser justificado por meio dele. Justificado por meio da fé nele. Bem? Então quero ler com vocês. Como eu falei, Deus tem ciúmes. E ciúmes, quando é nosso, é uma emoção ruim, né? Em 1 Coríntios 13, fala que o amor não... Alguém sabe completar para mim? Não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. Renato, peraí. Achei uma falha na Bíblia aí. O amor não arde em ciúmes. A Bíblia fala que Deus é amor. Agora você está falando que Deus tem ciúme? Não é uma falha na Bíblia. Só lê mais. Você vai entender. Aqui, no texto que nós vamos ler Tiago 4. Consegue abrir comigo aí? Tiago 4, 4 e 5. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5 diz assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele está dizendo aqui que o Espírito de Deus que está em nós tem ciúmes. Que quando você se torna amigo das coisas do mundo, você se torna inimigo de Deus. Isso gera ciúmes no Espírito de Deus. A gente sentir ciúmes é ruim, sabe por quê? Porque as pessoas não são nossa propriedade. Então aquele arde em ciúmes não é você ter ciúmes, é você arder em ciúmes. É aquele ciúme doentio, que é controlar a vida da pessoa. A esposa quer controlar a vida do marido, o marido quer controlar a vida da esposa. Eu não vou nem falar de namorado, porque namorado não tem nem que ter ciúme. Namorado não deve... Vou falar uma coisa para vocês. Nós devemos a verdade uns aos outros. A palavra de Deus diz assim: nada devais a ninguém, a não ser o amor. Então Deus fala para a gente na sua palavra assim, não faça dívidas, só deva o amor. Se você olhar o que é o amor, ele vai trazer muitas coisas. O amor cuida um dos outros. Lê 1 Coríntios 13, o que é o amor de Deus lá. Então, uma das coisas que o amor nos traz nós temos que ser sinceros. A gente não vai mentir uns aos outros. Se você olhar os mandamentos, os 10 mandamentos lá, o amor resume todos eles. Porque quem ama não vai matar, não vai adulterar, não vai mentir, etc. Certo? Então, nós devemos o amor uns aos outros. Mas namorada, não deve mais nada além disso. Eu devo a minha vida para minha esposa. Porque eu cheguei num dia lá, na frente dela, na frente dos nossos familiares e amigos, na frente de Deus, e eu falei: eu prometo que eu vou cuidar de você, eu vou devotar minha vida a você. Vou ser fiel a você para o resto da minha vida. Então eu devo essa promessa para ele. Calma, não pode me dar parabéns por isso. Vocês podem ficar felizes por mim, porque eu estou muito feliz. Mas assim, eu não mereço parabéns por isso. Isso é o mínimo. Isso é a promessa do marido, e a esposa faz essa promessa também. Trocou aqui? Agora ficou melhor. Então, não mereço parabéns. Não merece parabéns, marido. Eu sou fiel. Minha esposa, só tenho uma esposa. Não merece parabéns. Isso aí é o básico, tá? Mas o namorado, eu não ia falar nada disso, tá?
Eu falei só porque vocês começaram a zoar umas pessoas aí. Vou aproveitar o gancho. Namorado, namorada, gente, não fez essa promessa. Tá bom? Você não deve nada. Você que namora, você não deve nada para sua namorada. E namorado vice-versa. Certo? O casado, sim, você deve a sua vida. Aí é uma dedicação de vida. E Deus nos dá tudo que nós precisamos. Se nós aprendermos com o Senhor, aprendermos a sua palavra, aprendemos com os exemplos que Ele nos dá tudo, para que esse casamento seja a coisa mais maravilhosa do mundo. É difícil, como a vida é, porque nós temos limitações, nós somos limitados. Mas é maravilhoso. Deus nos dá as ferramentas para que isso seja maravilhoso. Não é uma prisão, não. Agora, quem namora, não tem que ter ciúme nenhum. Agora, por que arder em ciúmes? Eu vou voltar ao assunto. Seria ruim se eu ardesse em ciúmes, se tudo que minha esposa faz eu quisesse monitorar. Deixa eu ver seu celular. Está falando com quem? Não, com a minha amiga. Deixa eu ver se está falando mesmo. Aí o cara não acredita mais na pessoa que ama porque não viu com os próprios olhos. Isso é uma coisa doentia. E por quê que isso é ruim? Porque isso não vem do amor. E porque a minha esposa não é minha propriedade. Ela é propriedade de Jesus. A palavra diz que nós fomos comprados por bom preço. Comprados. Como assim, Renato? Eu não sou uma mercadoria? Não. Você foi comprado por Jesus. Jesus te amou e te comprou. Te resgatou. Sofreu a ira de Deus no seu lugar. E te deu graça. Graça. Para que você seja justificado perante o Senhor. Então é uma compra muito boa. É um negócio muito bom para nós. É muito bom ser comprado por Jesus. Amém. Então nós somos propriedade dele. Então quando o Senhor tem ciúmes intensos de nós, como fala aqui em Tiago 4:5, ele está no seu direito, porque nós somos dele. Pode repetir isso comigo também? Nós somos dele. Propriedade dele. Amém. E também, da mesma forma que Deus é eterno, Deus é intenso, e Deus tem emoções, as emoções de Deus são eternamente intensas. Eu estou com muita raiva, pastor, porque meu candidato não ganhou. Estou com muita raiva de todos os brasileiros, eu quero... Beleza, a sua raivinha aí. Quando Deus se ira com o pecado, com a iniquidade, Ele é eternamente mais intenso do que você na sua raiva. Pega a coisa que você mais teve raiva na sua vida aí. A ira de Deus é muito mais intensa. Estou falando muito de ira, né? Calma, Renato, vamos falar de uma emoção melhor, né? Um amor, amor, alegria. Pensa na coisa que mais te alegrou na sua vida. A alegria de Deus é eternamente mais intensa que a sua. Então as emoções de Deus são fortes de uma maneira que nós não podemos suportar. Mas quando a gente vai andando com Deus, como a gente tem o Espírito, aqueles que receberam o Senhor têm o Espírito Santo, Ele vai compartilhando conosco as suas emoções também. Numa medida que a gente consegue suportar, mas Ele compartilha. Então você percebe às vezes que Deus está feliz. Gente, não existe nada mais maravilhoso nessa vida e nesse mundo do que você sentir o que Deus está sentindo. Às vezes é difícil, porque às vezes o sentimento não é bom. Mas isso é a coisa mais maravilhosa que eu posso dizer para você, que eu já experimentei nessa minha vida. É você perceber como está o coração de Deus. Aí eu vou uma pergunta para vocês. Quem é que fica pensando nisso? Quem é que quer saber o que Deus está sentindo? Quem é que quer saber o que Deus sente, o que Deus quer, qual a vontade de Deus? Pensa nessa pergunta um pouquinho. Não é uma pergunta fácil. Como é que Deus se sente? Isso importa? Eu tenho vários amigos aqui, pessoas, vocês são muito queridos para mim. Eu sou uma pessoa meio sensível, meio emocionada. Então, às vezes eu estou aqui, hoje eu estava aqui, antes de começar o culto, né? Aí eu olho para o rosto de cada um aqui do grupo de louvor, né? É a equipe que está mais perto de mim aqui também, a gente convive bastante. E, gente, eu fiquei agradecendo a Deus. Compartilhando com vocês, fiquei agradecendo assim, como eu amo esse pessoal, como eu amo essa igreja. Sabe, como eu sou feliz por estar aqui com vocês. Isso é sincero, não é um chaveco, não. Não é um chaveco. Isso é verdade. Mas assim, eu me importo com o que
com o que os meus amigos sentem. Meus amigos chegam para mim e falam, cara, preciso conversar, não estou bem. Isso não me importa, eu fico orando, quero cuidar. Eu me preocupo se eu vou ofender eles. Quero saber o que minha esposa quer comer. Amor, o que você quer almoçar hoje? Tal. Eu quero isso. Geralmente não dá para eu fornecer exatamente o que ela quer. A gente dá uma adaptação. Hoje eu quero frutos do mar. Tá bom, eu vou fazer um miojo com atum. Não, Deus é bom, Deus tem abençoado. Mas assim, eu estou dizendo assim, eu me preocupo com o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer. Isso é natural. Não merece um biscoito, um prêmio por isso. Não, é natural. Quando você ama, você quer cuidar. Como que Deus se sente? Como que Deus se sente? O que Deus está querendo fazer? Como que Deus se sente a respeito de uma decisão tão importante que você tomou essa semana? Como que Deus se sente a respeito dos nossos sonhos, das nossas ambições? Aquele que te comprou por um bom preço, mesmo se eu não for entrar por aí, aquele que te ama mais do que tudo, aquele que te viu desde antes da fundação do mundo, te escolheu para ser santo e irrepreensível nele, para estar com ele, para ser amigo dele. Aquele que te livrou da morte eterna em Jesus e te livra também de várias outras maldições, te livrou do pecado. Como será que ele se sente? E a gente faz planos, gente. A gente faz planos e a gente mede um monte de coisa. Quanto vai custar, quando que eu vou conseguir, misericórdia, mas quem que eu tenho que passar por cima para chegar lá? Misericórdia, que não seja assim com a gente, né? Mas tem coisa que a gente vai sacrificar. Eu vou ter que sacrificar esse tempo aqui, isso aqui, para conseguir meu objetivo aqui. A gente pensa em um monte de coisa, a gente planeja. E essa pergunta surge no nosso coração: como é que Deus se sente? O que Deus está vendo? O que Deus tem para mim? Será que Deus gosta disso? As emoções de Deus, amados, elas são eternamente intensas. E como um amigo quer compartilhar com um amigo as emoções, o que passa, o que pende, o coração, Deus quer compartilhar conosco quem Ele é. Existe esse convite recorrente da parte de Deus. Ele não desiste, Ele continua convidando. E se você está ouvindo isso essa manhã, você está sendo convidado por Ele mais uma vez. Ele te convida a conhecer o coração dele, se você quiser. E tem um texto que diz, 2 Pedro 3,8. Se você quiser abrir comigo, pode abrir, senão presta bastante atenção. 2 Pedro capítulo 3, no versículo 8. É um versículo muito conhecido. Geralmente a gente não sabe o que está lá, mas onde está escrito, mas todo mundo já ouviu isso aqui. Que Pedro fala assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que eu entendo aqui? Deus não está preso ao tempo, primeira coisa. Para Ele tanto faz. Preciso, negócio semana que vem, a nossa ansiedade lá de novo. Está batendo, tal, preciso agora. Saiba você que Deus está em paz. Às vezes, por exemplo, vamos trazer para o relacionamento. Às vezes em casa, eu estou mais inquieto, minha esposa está mais tranquila. Às vezes ela está mais inquieta, eu estou mais tranquilo. Aí um chega para o outro e fala: não, tem que resolver, tem que fazer. Calma, jovem. Vamos pensar. Senta aqui, jovem. Não vou nem sentar. Senta, jovem. Isso é onde? Vai ser. E aí, aconteceu? Não, bagulho. Então, vamos orar. Tal, pode acontecer isso, tá bom. É mesmo, né? Tá bom, tranquilizou. Então, se você entrar na vibe de quem está aceleradão, você vai ficar aceleradão também e não vai resolver nada. Então é sempre bom ter um que desacelera. O Senhor está sempre em paz. Quando você chegar diante dele com o seu problemão, que precisa ser resolvido para ontem, saiba você que no reino do Senhor, na presença dele, está tudo em paz. Mas vamos trazer de novo para a eleição, que é um negócio que um monte de gente ficou doida. Não, mas agora a gente tem que ver, porque tá o Brasil, o que vai ser do Brasil? E, mano, tem que ver as urnas lá, se está tudo certo. E pá, não, os caras vão para a rua, vamos matar. Saiba você que Deus Todo-Poderoso está de boa. Como eu gosto de dizer, está suave. Se você chegar na presença dele, você vai
com todo esse negócio aí, ele vai pegar assim, ó, vai colocar do lado. Não, deixa aqui, vamos conversar primeiro. Você vai trazer todo aquele problema. Senhor, traga o Brasil na tua presença, porque é misericórdia. Deus vai pegar assim, ó, sua oração. Tá bom, filho, não vou ignorar o que você está falando, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. E aí, como é que você está? Eu tenho um monte de coisa para te falar hoje. Sabe o pão de cada dia? A palavra de cada dia que você precisa para sobreviver? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Pão. Não, esse aqui não é de verdade, mas está aqui na minha presença. Na minha presença tem um alimento que você precisa. Não, Deus, não estou nem com fome. Devia estar. Você precisa desse nutriente aqui. Você precisa ouvir minha voz. O Senhor está bem, independente da sua situação, da sua limitação emocional. Então o Senhor não está preso ao tempo. Mas também fala aqui que para Deus um dia é como 1000 anos. Imagina sofrer por 1000 anos. Imagina sofrer. A gente falou de apaixonado, né? Acho que todo mundo já passou por isso, ou passa por isso. Então as pessoas geralmente entendem essa linguagem. Às vezes você está apaixonado, talvez já tenha acontecido com você, e você sofreu porque não foi correspondido. Aí vem aquele sofrimento que parece que a vida acabou. Já era. Toma uma Coca-Cola. Não quero nada. Toma caldo de cana. Nem caldo de cana aceita. Nem rapadura não aceita. Não, acontece. Cara. O cara não quer nada. Não quer nada. Acabou o mundo. E imagina, ficar nesse sofrimento por 1000 anos. Para Deus um dia é como 1000 anos. Às vezes um dia de tristeza que a gente causa no coração do Senhor, é como se ele tivesse sofrido por 1000 anos, gente. A intensidade do sentimento dele. A intensidade das emoções de Deus. Que não são descontroladas, são perfeitas e são parte dele. Então eu quero saber como Deus se sente. Eu quero saber o que ele quer. Eu quero saber o que ele gosta. Quero ler mais um texto com vocês, em Isaías, capítulo 1. Mais uma vez, amados, se estiver com sono aí, levanta, dá uns pulinhos aí, faz um polichinelo. Eu tenho que ficar me mexendo aqui, que eu estou com uma dor no nervo ciático. Estou falando não por fofoca, tá? Orem por mim. Orem para que eu seja curado. Então, se eu ficar parado, dói mais. Então, Isaías 1. Isaías 1, versículo 13 e 14. Deus está falando assim, contexto, tá? Deus está falando para um povo que continuava cultuando, continuava indo na igreja, entre aspas, trazendo as ofertas, os dízimos, cantando, orando, mas que não se afastava da iniquidade. Esse é o contexto aqui. Depois leia o capítulo 1 de Isaías inteiro, em casa. Ele está falando desse contexto. Então, olha o que ele está falando para esse pessoal. Começando no versículo 13, Isaías 1,13. Deus falando, tá? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Esse é um texto pesado. Não estou falando para vocês, tá, amados? Estou falando se couber para você, amém. Né? Ouça o que Deus está falando, mas eu não estou acusando ninguém. Estou dando um exemplo aqui. Deus estava dizendo que ele não suportava mais os cultos do pessoal, porque eles não afastavam deles a iniquidade. Vivia como se Deus não existisse, não estava nem aí para o que Deus estava pensando, para o que Deus estava sentindo. Perguntasse para ele, Deus existe? Deus, Senhor, aleluia, tal. Nosso Senhor, nosso Deus. Mas você olhava a vida do peão, Deus não existia. Só vivia para ele mesmo. Não se importava com o coração de Deus. Aí chegava querendo cultuar. Deus falou, não suporto isso mais. Para. Tem um versículo que fala, quem que pediu para você chegar, um pouco antes desse aqui. Quem que pediu para você chegar diante de mim? Olha o que ponto que chegou. Você acha que esse Deus está indignado ou não? Nesse momento aqui com esse povo. O que é isso? Emoção, sentimento. Só que de Deus, né? Não é o nosso, que é uma raivinha, que tal. Emoção de Deus.
E Deus também sente prazer, né? Nos evangelhos a gente tem um relato, 2 relatos de quando veio uma voz do céu sobre Jesus e falou assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então o Senhor tem prazer em nós. Assim como Ele se alegrou em Jesus, Ele tem prazer também em nós. São emoções do Senhor. Também outro exemplo que nós temos de que o Senhor sente coisas e não é indiferente às nossas ações são as cartas às igrejas no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 e 3 tem as 7 cartas, uma para cada igreja da Ásia ali. E se você ler, você vai ver que a igreja se encaixa em várias situações ali. E Jesus, muitas vezes, dá repreensão para as igrejas. Ele fala: vocês estão fazendo isso errado, corrige isso aqui, senão vai ter consequência. Aquilo lá está feio. E também tem elogios. Ele fala: parabéns, você está fazendo isso aqui, você odeia as obras dos nicolaítas, eu também odeio. Você, estou vendo o seu trabalho, o seu esforço, que você não negou o meu poder, você é pequeno, mas não negou o meu poder. Então, o Senhor faz correções, críticas e elogios. O que significa? Ele não está indiferente. Ele não está no seu céu. Lembra que eu falei que Deus está em paz? Ele realmente está em paz, ele não está abalado. Mas Ele não está indiferente quanto a nós. Ele não está indiferente quanto às coisas que nós decidimos fazer. Ele não fica de forma alguma indiferente quanto ao pecado, contra a iniquidade. Ele também não fica indiferente quanto à nossa atitude de rendição a Ele. Como a Marta falou aqui: eu vou me encontrar com meus irmãos, vou adorar o Senhor, vou entregar para Ele um sacrifício de louvor, vou me alegrar. Isso, Deus não fica indiferente, amados. Obrigado, mano. Se puder abrir, está aberto já. Ele não fica indiferente. Ele se importa muito. Isso tem muito valor. Se para a gente tem valor, vamos voltar àquela comparação da intensidade das emoções. Se para a gente tem muito valor quando uma pessoa amada traz um lanchinho para a gente, esse para mim é a coisa mais importante eu me sinto mais importante do mundo. Quando eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa ali, aí a Ana chega com um lanchinho. Ganhou meu coração assim. Ganhou a briga, entendeu? Chega com um lanchinho e fala: então, lembra aquele boleto lá e tal? Boleto, estou nem olhando, eu me sinto amado. Então, se para a gente um gesto de amor faz a gente se sentir bem, para Deus isso é eternamente mais intenso, amados. Ele valoriza eternamente mais do que a gente. Então, Ele não é indiferente. Não é indiferente. Bem? E isso fica óbvio, esses textos deixam óbvio que o Senhor tem expectativas para nós. Ele espera coisas de nós. Tem um texto, eu não separei aqui, não lembro onde está escrito, mas ele fala, é Deus falando, ele fala assim: terei filhos que não me mentem. É Deus mostrando uma expectativa que Ele tem. Ele falou: eu vou ter filhos que não mentem para mim. Olha, imagina que expectativa é essa. De onde sai essa expectativa que os filhos estão mentindo? Eles dão a entender uma coisa, fazem outra. E Deus está falando naquele momento, na palavra, falando: eu vou ter filhos que não mentem para mim. Olha que expectativa que Deus tem para nós. Uma das. Filhos sinceros. É uma coisa simples, é uma coisa poderosa. E é muito comum, voltando àquela ideia de que a gente não pergunta o que Deus quer, porque, francamente, talvez a gente não esteja preocupado com isso, talvez a gente não tenha percebido. O que pode acontecer também, pode ser que minha esposa não está bem, eu acho que está tudo certo. Ela está sofrendo, mas não, está tudo certo. Eu dei um par de brinco para ela, nunca dei um par de brinco para minha esposa. Mas um dia, Deus permitir, eu vou dar. Mas aí dei um par de brinco para ela. Está tudo certo. Mas ela está sofrendo por outra coisa. Ela queria que você lavasse a louça. Aí Deus também, eu estou falando de mim mesmo também, tá? Queria que você lavasse a louça, queria que você varresse. Queria que você arrumasse o guarda-roupa. Aí você deu um par de brinco. Aí você deu um par de brinco que se acha né? Mereço um prêmio agora. Mereço um prêmio. Isso para ela pode não significar muito. Eu tenho que saber o que ela quer. Para Deus a mesma coisa. Mas, Senhor, eu ministro louvor sem parar. Eu estou na igreja de segunda a segunda. O que Deus quer? Às vezes Deus queria que você perdoasse uma pessoa lá que você está segurando uma mágoa aí, um rancor. Às vezes Deus queria que você ajudasse um irmão
que você sabe que está com necessidade, você está na sua mão ajudar e você precisa ser egoísta. O que Deus quer? Às vezes é uma coisa simples, amados. Mas se a gente não está atento ao coração daquele que a gente se relaciona, ao coração da pessoa que a gente ama, você faz coisa que não tem sentido. Aí a gente vai lá, faz plano. Vou dar um exemplo aqui, fictício, se você se encaixar, amém. Faz um monte de plano e vai atrás. Corre atrás. Traça o plano, o projeto, pá. Vários cursos que você fez lá, você coloca em prática para o negócio dar certo. Aí algumas coisas saem do trilho. Lá para frente na caminhada, você decide, investe e tal. Lá para frente alguma coisa sai do trilho. Oh, Deus, o diabo se levantando. Aí você lembra que Deus existe. Quando alguma coisa dá errado, você lembra que Deus existe. Aí você volta naquela cara de cachorrinho com fome. Mas sabendo por dentro que você é um cristão maravilhoso, que você deu o dízimo impecavelmente. Aí você lá ajoelha. Senhor, olha o inimigo se levantando aqui, abençoa o meu caminho. Faz dar certo todos esses planos, essa bagunça que eu fiz aqui, que o Senhor não queria nem saber. Esses ídolos que eu levantei aqui para mim. Faz dar certo, Senhor, abençoa. Tira o inimigo aqui. E Deus estava o tempo todo apontando outra coisa para você aqui, ó. Só que você não sabe, porque você não perguntou, você não quer nem saber. Você fez você deu o seu rolê, você deu os seus pulos, você fez o que você achava que você tinha que fazer. Aí depois, deu errado, você vai perguntar para Deus, ô Deus, você não está abençoando nós aqui? Eu tinha outra coisa para você. Então, não faz sentido, sabe? A gente tem que ter uma vida, levar uma vida, amados, guiada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor tem a vida para nós. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Não é mais fácil eu simplesmente... O Espírito Santo está aqui. Ele quer compartilhar o coração dele comigo. Ele veio do céu para ficar comigo aqui, ansiando, esperando ansiosamente pelo retorno do Senhor, pelo dia da redenção. Não está fácil para ele. Ele não está de férias na terra. Você acha que aqui é o melhor lugar? Ele só gosta de estar aqui por causa da gente. A gente é a única coisa que prende ele aqui. E ele é a única coisa que prende a gente aqui. E a gente está lá, ele está disponível para nos ensinar, para nos guiar, para nos fazer lembrar das palavras de Jesus, para nos ensinar a palavra, para nos fazer conhecer a Deus, para nos revelar o coração de Deus, para nos mostrar as armadilhas no caminho, para nos mostrar as armadilhas do nosso próprio coração. Ele quer guiar a gente no caminho da nossa vida. Ô filhos, sei que se você for por ali, ó, você não vai ficar satisfeito, deixa eu te guiar. Isso está disponível. E não faz sentido a gente não viver ouvindo a voz de Deus. E depois reclamar com Deus, nem pedir para Deus, reclamar com Deus, pôr a culpa nos outros, ficar angustiado porque não deu certo, porque... E se deu certo? Pior ainda, porque você não vai nem perceber, nem de Deus você vai lembrar. Se está tudo bem, o cara nem ora. Então, gente, existe algo precioso aí que a gente pode estar perdendo, que é uma sensibilidade com o coração de Deus. Coloca Deus nos seus planos. Coloque Deus nos seus sonhos. Se você for muito esperto, corte caminho e se coloque nos planos de Deus. Em vez de você traçar todo um caminho e falar assim, olha o meu projeto, abençoa. Pergunta para ele, Senhor, o que a gente faz? O que o Senhor tem para mim aí? Pai, Senhor que é o meu pastor, e por causa disso não me falta nada, que me guia em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Não é assim que diz o Salmo 23? Pergunta para ele, onde que a gente vai, Senhor? O pastor é quem guia, não é? Se o Senhor é o pastor não guia as ovelhas? Hoje vocês vão pastar naquele verdes pastos ali. Depois a gente bebe água naquelas águas tranquilas e volta tranquilo. O pastor é que guia. A gente tem que ser guiado por Deus. Aí eu vou falar uma coisa que talvez esteja no seu coração aí, né? Nesse momento a gente anda muito preocupado com política. E não estou dizendo que você tem que ignorar, não, tá? Você tem que exercer seu direito de cidadão, como fizemos votando, da forma que a sua consciência com Deus fique tranquila, a sua consciência como pessoa fique tranquila também. Eu espero que você tenha feito dessa forma.
Agora já foi, né, a eleição. Eu espero que você tenha feito de uma forma que, assim, eu estou com a consciência tranquila, Renato. Eu orei, eu entendi o que dava para eu entender, eu fui lá e eu dei meu voto de forma sincera. Amém? É isso que você tem que fazer como cidadão. Mas nesse meio tempo e nessa bagunça aí que ocorreu e está ocorrendo no Brasil, a gente viu muitas brigas, muitos conflitos, né, em lugares que não deviam estar. Então a gente viu família, gente que deixa de falar com o outro. Isso pode acontecer, né? Cada família tem a sua regra. Mas não faz sentido isso acontecer na igreja de Deus. Porque a marca da nossa família de Deus é o amor. Jesus falou, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, pelo amor com que vocês amam uns aos outros. Então se a pessoa está se batendo dentro da igreja, ninguém vai reconhecer que vocês são discípulos de Jesus. Porque se você fizer isso, você não está sendo discípulo de Jesus. Então, não faz sentido a gente brigar, vai assistir da igreja, se corroer, se bater por causa disso. Até porque existem coisas muito mais preocupantes na vida da igreja do que política. É o assunto que a gente está tratando. Pecado, peso que fica prendendo a nossa vida. Quando Jesus já nos libertou, a gente fica se prendendo com pesos, coisas que a gente pega e faz nos nossos planos, e com pecado, que às vezes a gente não larga. Isso que a gente tem que mudar, tá? Aí a gente vê as pessoas perguntando, né? Pessoas brigando entre si, principalmente dentro da igreja. E, amados, não pode ter lugar para isso no nosso meio. Não pode ter lugar. Vai lá, você votou, faz o L agora, não sei o quê. Ou você votou no outro, se eu não sei o quê, se eu faço... Isso não pode ter no nosso meio, amados. Corta isso da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Corta isso. Respeite o seu irmão, entenda que ele tem uma opinião diferente da sua. Só isso. A gente adora o mesmo Senhor, nós somos comprados pelo mesmo sangue, temos o mesmo Pai, o mesmo Espírito, é isso que importa. Estamos caminhando para a mesma direção, guiados pelo mesmo Senhor, é isso que importa. Amém? Não deem lugar para esse tipo de briga, só um parênteses, tá? Não é o meu assunto. Mas, dentro disso aí, a gente tem a nossa vontade, a gente tem o que a gente enxerga, né? Para algumas pessoas isso é mais forte do que para outras. O que vai ser do Brasil? Tenho ouvido essa pergunta de muita gente. E agora, o que vai ser do Brasil? Estamos preocupados, aí ansiosos, aí vem aquelas emoções, aí põe a culpa no amigo, tudo aquelas nossas emoções descontroladas, que nada tem a ver com Deus, afloram. Você já se perguntou o que é que Deus quer? Vou fazer uma pergunta aqui mais boba. Deus vota? Deus vota? Deus é eleitor brasileiro? Deus tem um título de eleitor? A gente pega a fila ali, espera a vez dele. Quando Jesus... Vou fazer um comparativo pobre aqui, mas... Quando Jesus foi questionado, Pedro chegou para Jesus e falou, Jesus, estão falando que a gente tem que pagar um imposto aí, man. E agora? Aí Jesus falou, pega uma varinha, joga ali, ó, um negócio ali, pesca ali, peixe. Não, Jesus, deu dinheiro, pá, ouro. Os caras não aceitam peixe. Pesca lá, man. O cara foi lá, pescou, abre o peixe aí, tem uma moeda na boca dele. E tinha mesmo. Aí a moeda deu, foi suficiente para o imposto de todo mundo ali do rolê. Jesus entregou o imposto. Ele fez a parte dele de cidadão. Quando questionaram ele também, falou, Jesus, a gente tem que dar o tributo para quem? Porque Moisés fala que a gente não pode dar o tributo para os outros. E aí, quem que dá para César, o que é de César? Se tornou um ditado popular, né? Mas agora são palavras de Jesus. Ele falou, dá para César o que é de César. E... Alguém me ajuda a completar? Para Deus o que é de Deus. Ele não só respondeu a pegadinha, mas ele deu a receita. Dá para César o que é de César. Você é parte aqui da sociedade e tal, você faz o seu papel. Vai roubar, não. Faz o seu papel. Mas para Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que significa isso que Jesus falou? A segunda parte, gente. A segunda parte leva uma vida aí para você caminhar nisso. Dá a Deus o que é de Deus. É muito mais importante. Então, o que vai ser do Brasil? Você devia estar se perguntando, o que Deus quer de mim? O que Deus quer fazer com a minha vida? O que Deus quer fazer comigo essa semana? Esse mês? Quais são os planos de Deus para mim?
Como a gente falou aqui, o dia se aproxima, amados, da nossa redenção. O tempo está cada vez sobra menos tempo. Cada vez é mais importante congregarmos, como a palavra diz. Cada vez é mais importante nós buscarmos ao Senhor. Cada vez é mais urgente nós ouvirmos a voz de Deus. Então, o Brasil vai se resolver. O que é que Deus quer para o Brasil? Uma coisa eu sei, Ele quer uma igreja. Ele quer filhos que não mentem. Ele quer filhos obedientes. Ele quer amigos. Ele quer pessoas com quem Ele pode compartilhar o coração. A palavra diz que Deus chamou Abraão de amigo. Deus viu em Abraão que Abraão dava valor para ele. Ele fala, esse cara é meu amigo. Esse cara aqui eu posso contar. Por quê? Abraão ficou prometendo coisa para Deus? Ô Deus, é nós, somos amigos, estamos juntos. Não. Deus viu no coração de Abraão que Abraão dava valor para Deus. Aí Deus compartilhou coisas com Abraão. Por exemplo, quando Deus mandou Abraão fazer o sacrifício, né? Ele falou, Abraão, sobe lá, me sacrifica teu filho, teu único filho. Que sentido tem um pedido desse, né? Absurdo. Era o filho da promessa, Deus tinha prometido esse filho para Abraão. Aí ele fala, vai lá e sacrifica teu filho. Entrega para ele para mim em sacrifício. Teu único filho. E Abraão foi, não questionou, foi. E a palavra depois diz em Hebreus que Abraão fez isso pela fé. Que ele acreditava que Deus podia até recobrar Isaac dos mortos, né? E Abraão foi. Sabe para que Deus fez isso? Para compartilhar o coração. Vou falar, Abraão, eu vou ter que fazer isso também. Eu vou entregar o meu filho. Eu quero que você saiba como que eu me sinto. Um pouquinho, porque a minha emoção, a emoção de Deus, é eternamente mais intensa. Mas sabe o que era? Deus mostrando para o amigo dele. Olha o que eu vou passar. Olha o que eu estou passando, Abraão. Eu vou entregar o meu filho, meu único filho. Não existe nada mais importante, amados, nada mais precioso do que nós sentirmos o que Deus sente. Isso só é possível se nós formos amigos de Deus. Então, assim como um amigo quer compartilhar com um amigo, o Senhor quer compartilhar o coração com a gente. Se você viver ouvindo a voz do Senhor, conhecendo o coração dele, você não vai ficar frustrado com os seus planos quando eles não derem certo. Você não vai ficar frustrado quando seu candidato não ganhar a eleição. Você não vai brigar com seu irmão por causa de bobeira. Seu coração vai estar nele, vai estar em paz. O que a palavra diz? Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não está nem falando de Deus, hein? Está falando os que confiam no Senhor. A gente sabe que Deus não se abala, mas os que confiam no Senhor também não se abalam. A palavra também compara o que confiam no Senhor, em Jeremias capítulo 17, 18, acho que 18. Fala assim, vai ser como a árvore plantada junto a correntes de águas, aos ribeiros, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Sua folha está sempre verde. Quem que é esse? O que confia no Senhor. Então, se a gente andar com o Senhor, se a gente perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? Com o coração mesmo, e quiser ouvir, quiser saber, quiser conhecer, quiser descobrir o que Deus sente, der valor para aquilo que Deus sente, nossa vida não vai ficar sendo abalada por emoçõezinhas. Amém? Bom, vamos ficar de pé para orar. Não quero me estender muito mais. Então o Senhor nos resgatou para a liberdade. A gente não pode se deixar prender. Como diz a palavra, de novo, por um jugo aí de maldição. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos abandonar, amados, o pecado. E precisamos nos livrar do peso. Amém? A palavra de Deus diz, Jesus falou em João 8,34, que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus não morreu por você, para você ser escravo, mas para você ser livre. Amém? Vamos orar, se a equipe de louvor já pudesse posicionar, pastor, também para ministrar a ceia.
Feche seus olhos, fale com o Senhor. Coloque diante dele o que ele falou com você essa manhã. Coloca diante dele aí. Se teve algum assunto que a gente tocou que você sabe que você precisa falar com Deus. Essa é a hora. Essa é a hora. Feche seus olhos. Não fique agora ansioso pelo que você vai fazer daqui a pouco. Esquece o seu próximo compromisso por um momento. O mundo não vai acabar se você, por um momento, virar sua atenção 100% para o Senhor. O que é que Deus está sentindo? O que Ele sente? O que Ele quer de mim? Pai amado, obrigado pela liberdade que nós temos em Jesus, Senhor. Obrigado porque a Tua liberdade não é para vivermos de forma desregrada, Senhor, mas é para sermos de fato livres, para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, para que as maldições que vieram com o pecado não nos afetem mais, mas sejam desfeitas na nossa vida. Primeiramente, a maldição da morte que nos prendia a uma existência longe da Tua presença. A maldição que o Senhor Jesus quebrou na cruz, vencendo a morte, que nos prendia para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua liberdade. Obrigado porque somos livres da morte em Jesus. Obrigado, Senhor, porque somos livres do pecado e não precisamos viver pecando, servindo a Satanás com o nosso corpo. Mas o Senhor nos libertou para podermos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo a Ti, como instrumentos de justiça na Tua presença, como extensão da Tua vontade. Obrigado porque o Senhor nos livrou do pecado, para que com o nosso corpo nós possamos obedecer ao Senhor, andar onde o Senhor Jesus fisicamente não andou, levar o Teu amor onde precisa ser levado, estender as nossas mãos para aliviar o peso daquele que está sobrecarregado, usar os nossos olhos, Senhor, para enxergar o que o Senhor enxerga, nossos ouvidos para ouvir o clamor de quem está clamando por salvação, por justiça, por saúde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livrou da prisão das nossas próprias emoções. Sem o Senhor, nossas emoções tomam controle, Deus. Sem o Senhor, eu não sei o que fazer com a minha raiva, com a minha ansiedade, com a minha tristeza. Sem o Senhor eu sou vencido, até pela minha falsa alegria, Senhor. Eu sou iludido por alegria humana, por alegria terrena, sem o Senhor. Mas obrigado porque o Senhor nos livrou dessa maldição, dessa prisão. Obrigado porque o Filho nos libertou e verdadeiramente somos livres. Não somos reféns, escravos das nossas emoções mais. Não somos escravos mais do medo, porque o Teu amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Ti lança fora. Obrigado, Senhor, pelas Suas emoções, pelos Teus pensamentos sobre mim. Obrigado porque são mais do que eu posso contar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os Teus pensamentos me envolvem, Senhor. Teu amor me envolve, Senhor. A Tua alegria me enche, Senhor. A alegria da Tua salvação me contagia, Deus. Obrigado porque o desejo pela volta de Jesus, esse sentimento do Espírito Santo, me envolve, me contagia, me enche.
tomar conta de quem eu sou, das minhas atitudes, dos meus pensamentos. Seja Senhor de todos os meus sentimentos, das minhas emoções, Deus. Nos apresentamos aqui nesse momento, Senhor, as nossas emoções, nossos sentimentos, na Tua presença. Nós colocamos aqui, Senhor, como oferta no Teu altar, Senhor, todas as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins, Senhor. Nós colocamos diante de Ti agora, Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor sobre nós. Eu preciso do Teu Espírito Santo, em quem há paz, justiça e alegria. Preciso do Teu Espírito Santo para ser Senhor, para me encher, para controlar. Vem controlar todo o meu ser, dirigir o meu viver, como diz aquele louvor. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos deu sobre as enfermidades. Pois a Tua palavra declara que o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Levou sobre si as nossas doenças. Obrigado, Senhor, porque se haviam enfermidades que nos prendiam, que nos escravizavam, em Jesus nós temos a cura. Em Jesus nós temos libertação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos fez livres de fato, Jesus. Amém. Amém. Antes da ministração da ceia, eu quero ler só mais um versículo. Ou melhor, uma passagem que fala em Tiago, capítulo 5, do versículos 13 ao 16. Tem a ver com uma dessas prisões. O Senhor me incomodou para que a gente leia. Tiago diz assim: entre vocês está alguém que está sofrendo? Que ele ore. Essa é a solução para o sofrimento, orar. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. O Senhor tem me dado muita alegria. Por isso faz sentido que eu faça parte desse grupo aqui. Então que a alegria do Senhor encha cada um de nós. Em nome de Jesus, encha todos, mas especialmente quem canta louvores. Porque é isso que tem que fazer. Está feliz? Canta louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O Senhor quer nos livrar de todo peso, toda prisão, inclusive das doenças. Se você está enfermo, peça oração. Nós precisamos, como irmãos, também orar uns pelos outros, para nós sermos curados. Amém? O Senhor Jesus levou sobre si todas as cadeias e nos fez livres no seu nome. Amém? Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós viemos em oração a Ti, Senhor, para Te agradecer por essa manhã maravilhosa que nós tivemos aqui. Te damos graça, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos guardou essa semana, porque o Senhor nos abençoou as nossas famílias, supriu tudo aquilo que nós necessitávamos em glória, Pai. Nós Te damos graça e queremos Te pedir que o Senhor continue cuidando de nós. Nós queremos Te dar graça, Pai, pela vida de todos os nossos irmãos que estão aqui. Aqueles que também não puderam vir, Pai, por algum motivo, o Senhor conhece os motivos. E queremos Te pedir que o Senhor possa alcançá-los também com uma bênção especial. Nós queremos Te agradecer pela vida da Débora e do Leonardo que estiveram aqui. Deus, queremos que o Senhor se mostre como um Deus de amor, um Deus grande, um Deus provedor, um Deus, Senhor, que é o Salvador, Senhor, e pode transformar qualquer situação, Pai.
Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue com cada um dos teus filhos aqui, que cada família que aqui está sendo representada, Pai, o Senhor possa alcançar com uma bênção especial. Se é uma cura, que o Senhor possa curar, Pai. Se é a libertação de alguém, Pai, que o Senhor possa entrar naquele lar com a libertação. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa operar milagres, Senhor, nesta manhã. Queremos te dar graça, em nome de Jesus, por tudo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana para você, meu querido.